Gente boa de Deus, sejam bem-vindos a mais um podcast Reino de Amigos, um podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. E hoje nós temos a grata satisfação de termos dois amigos queridos, dois homens de Deus aqui junto para falarmos a respeito de vida, a respeito de testemunho do que o Evangelho tem feito ao longo dessa amizade aqui, que eu já sei que são de 40 anos, né? Pastor da Silva, seja bem-vindo ao Reino de Amigos. Pastor Eustáquio, meu bispo querido, abençoado, seja bem-vindo. Que bom estar com vocês aqui. Pastor da Silva, fala um pouco da tua vida, meu lindo. Diga quem é você para essa turma maravilhosa. Em primeiro lugar, quero agradecer pela oportunidade de estar com vocês nesse dia tão especial. Realmente me sinto muito honrado de poder estar aqui. Bom, no ano de 1991, saí do Brasil, depois de servir como missionário durante muitos anos, mais de 10 anos aqui no Amazonas. Talvez depois a gente pode conversar um pouco com o pastor Eustáquio sobre as nossas aventuras, mas saí daqui e fui para o México. Eu fui com a ideia de estudar antropologia e história, já que eu estava vivendo no mato com os índios, e resultou que a gente terminou a nossa vida nos Estados Unidos, na Flórida, onde já fazem 30 anos que a gente está nos Estados Unidos, que é a idade do meu filho Jefferson, que nasceu lá. Estou casado há 39 anos, agora em dezembro vai fazer 39 anos que a gente está casado. Tenho 3 filhos já adultos, 2 netos, e o mais interessante é que os meus meninos que nasceram nos Estados Unidos voltaram para o Brasil para morar em Florianópolis, passar um ano de experiência para conhecer um pouco o país e aprender um pouco da língua. Eu vivo na Flórida desde 2001, trabalhando com a Family Church, é uma igreja multicultural, multigeneracional e multicampus, diferentes campos, e eu estou servindo na área hispana. Então, durante os últimos 23 anos pregando em espanhol. De vez em quando vai sair um portunhol por aí. Ontem eu fui pregar numa igreja aqui à noite em português. Pensa numa luta difícil. As pessoas pensam que é pelo inglês, que é o inglês, mas não é o inglês, é o espanhol, a influência do espanhol. Então, um pouco assim. Eu sou aqui de Manaus, cresci aqui, minha família toda vive aqui. Conheço a Igreja Presbiteriana desde muitos anos, daquela época, do pastor Caio Fábio. E bom, para mim é um prazer estar com vocês aqui hoje. Dona Simone está bem? Simone está bem, ela está lá na Flórida agora trabalhando. Que maravilha. Pastor Eustáquio, as emoções, diz aí, a emoção de estar aqui agora. Pastor Miguel, querido amigo mesmo do coração, pastor da Silva, o pastor da alma, um amigão. Eu costumo dizer para as pessoas que da Silva é o meu irmão branco, sem qualquer preconceito, assim mesmo. Claro. Ele, nos momentos mais difíceis da minha vida, da carreira missionária, início da carreira missionária, ele era o amigo que estava ao meu lado, trabalhamos juntos, tivemos o privilégio de estudar juntos em Belém, de sair como missionários juntos para o Amazonas. E algo interessante, eu cheguei no Amazonas em 82, fiquei hospedado em uma determinada igreja, uma questão de ética, não vou citar o nome, e o dia que o pastor da Silva chegou lá e viu onde eu estava, ele pegou todas as minhas coisas, a minha bolsa, sem me conhecer, e ele levou para a casa dele. E quando eu cheguei nesse lugar, procurando minhas coisas, esse irmão disse, olha, o pastor da Silva já levou para a casa dele, é para você ir para lá. Eita! Assim e esse pastor me levou para dentro da casa dele, as irmãs dele, naquela época todos jovens, adolescentes, algumas das irmãs ainda crianças, irmãos, e assim, me receberam como membro da família. Então você imagina, você sai como missionário do Sudeste, eu sou de Minas Gerais, e venho para o Amazonas, e sem conhecer ninguém, no nosso ditado caboclo aqui, né? Sem eira e sem beira, e de repente alguém te abraça como um irmão, confia a você entrar na sua casa, desfrutar de tudo. E hoje eu tenho a mãe,
do pastor da Silva, Dona Cléia, como uma mãe, sempre é uma alegria. E ela tem o senhor como filho. Por exemplo, assim, na comemoração do aniversário desse santo aqui, eu disse para ela, Dona Cléia, quem está entrando ali pela porta? Isso é meu nego querido, meu filho. Toda a família me trata assim. Eu Assim mesmo. sou grato a Deus, ao pastor da Silva, por esse carinho, por essa amizade. Amém. Maravilha. Amém. Pastor da Silva, mas como começou basicamente a sua história de missionário? Minha história de missionário, nós moramos no Japim. Minha família continua no Japim. Eu vou tentar resumir assim, em poucas palavras. Muitos anos atrás, um tradutor da Bíblia que trabalhava entre os índios Ticuna na fronteira do Brasil, a Colômbia e Peru, que trabalhou na tradução. Eu lembro, naquela época, eu estava me congregando numa igreja aqui em Manaus e ele veio para dar uma pequena palestra sobre os índios no Amazonas. Eu lembro como se fosse hoje. Ele fez um desafio dizendo o Amazonas precisa de pastores jovens, de missionários jovens, para poder ir e levar o evangelho a esse grupo. Eu nunca pensei em ir para o mato, eu nunca pensei em ser missionário, eu só tinha 18 anos, ia completar 18 anos. E eu comecei a orar para Deus levantar missionários de outros lugares, outras igrejas, para ir para o Amazonas. Mas aquela história que quando você passa a ser a resposta da tua própria oração, e Deus durante muito tempo começou uma certa perseguição, de uma maneira ou outra, falando no meu coração, através de pessoas, através da televisão, através de conselho, através de Bíblia. Foi quando, então, eu entreguei tudo, decidi. Minha família não era crente, meu pai não estava de acordo, tinha o apoio da minha mãe, o pastor da igreja onde eu estava não estava de acordo, e eu decidi ir embora. Fui para Belém, onde a Jocum tinha uma base, estava começando a base nos 80, era uma base nova numa casa, onde nós tivemos junto com o pastor Eustáquio lá. E aí eu fiquei aí 5 anos. Fiquei 5 anos, logo a Simone, com quem nós éramos jovens namorados, ela também estava começando a vida cristã, família não crente. Me casei. Daí, como solteiro, foi quando nós fomos juntos para os Palmari. Nós passamos um tempo nos Palmari, nos Índios Palmari, não lembro bem o rio agora, mas a gente eu fui fazer parte da prática. Daí era quando a gente viajava naqueles barcos da Enasa, 6, 7 dias de viagem, era um violão. Então, o meu trabalho era fazer escândalo no barco. Ou seja, o meu trabalho era reunir as pessoas. Era através de uma loucura, começava a fazer um drama. Fazer um drama sozinho, sem ter outras pessoas, é horrível, né? E aí o Eustáquio entrava e ele começava a pregar o evangelho. Então, a gente morava no barco, né? Saía de Manaus a Belém. A Belém, ia e voltava. E vamos voltar por muitos anos nós fizemos isso, os dois solteiros. Catamarã, não era o catamarã? Da Enasa, né? Eram uns barcos de ferro. Caixotão. Eles chamavam de sapatão, porque ele tinha 2 sapatas. 200, 300, 500 pessoas, mais ou menos. Levava o quê? 5 dias, pastor? Por aí. 5 a 6 descendo, dias. Né? Subindo 6, 7 dias. 7 dias subindo. Isso aí foi a nossa vida. Daí, então, foi quando a gente foi para os Palmari. Talvez o pastor Eustáquio pode falar um pouco disso. Logo eu me casei, em 85. E aí, com a Simone, nós fomos viver em Benjamin Constant. Lá na fronteira com Tabatinga e Letícia. Vivemos aí 10 anos. Uau. Foi na época que eu fui atrás dos corubos, aonde... Os caceteiros. O famoso caceteiro, que as pessoas têm diferentes histórias sobre o caceteiro, mas nós estivemos lá e sentimos na pele o que é realmente levar um cacete na cabeça. E estamos aqui hoje para contar a história. Foi interessante. Então, isso foi mais ou menos assim no conceito das missões. Daí eu fui para o México estudar missões, estudar antropologia, e o resto é história. Pastor Eustáquio, como é que foi essa, digamos assim, essa convivência com esse parceiro de vida aí? Como é que foram os primeiros dias assim de evangelização nesses barcos, nessa vida? O pastor da Silva é um parceirão, né? E é aquela pessoa que diz para você, se você vai tombar o boi, nós dois vamos pegar cada um no lado do chifre e vamos tombá-lo juntos. E, no entanto, você vê que é uma amizade de 40 anos, a demografia, a geografia, as circunstâncias. Vocês estão a 6.000 quilômetros de distância, né? Exatamente, mas nem isso é o suficiente para arranhar, para
Eu digo assim que para enferrujar uma amizade inoxidável. É verdade. Porque aquilo que é inoxidável não se enferruja. É verdade. E nunca tivemos um atrito, um problema, uma situação qualquer. E trabalhamos muito tempo juntos. E foi fantástico essa questão de viajarmos. Éramos somente 2. Sabe? Eu digo, pastor da Silva, que naquele tempo era tempo de verdadeiros missionários. Que era ser um missionário, né? Que era ser um missionário. Depender 100% de Deus em tudo. 100%. Nós entrávamos em navios sem dinheiro para nada, apenas ganhávamos a passagem. Tu já orou alguma vez por pasta de dente, por sabonete? Não. Por selo para mandar uma carta para tua mãe? Por gasolina? Exatamente. Por um barco? Exatamente. A Simone, eu não quero cortar o pastor Eustáquio, mas a Simone ela tem um caderno, minha esposa, e ali tem os pedidos de oração de 1980, pastor. Estava lendo outro dia, e algumas coisas que tem notas que ela tem aí, a gente orava por isso, orava por pasta de dente, orava por café da manhã, quando estava morando lá entre os índios. Não sabia como ia ser o dia, mas uma coisa incrível durante todo esse período é poder ver, experimentar e viver realmente a fidelidade de Deus. Aleluia. Eu estou falando de uma dependência de 100%, porque nós não tínhamos sustento. Nós não tínhamos uma igreja por detrás de nós. Não. Nada. Nada, zero. Era uma mochila. Um violão. Uma mochila e um violão. E como é que o senhor tratava, pastor, quando o pessoal dizia assim, você não tem igreja que te apoia, etc. Como é que ficava na cabeça de vocês? Porque naquela época as igrejas não apoiavam os missionários nesse sentido. Aquele conceito era, tu é nosso, fica aqui, Deus te chamou para cá, se tu sair a gente não vai te apoiar. Eita. Nós tivemos que tomar decisões. Sim. E algo interessante, pastor Miguel, nós fazíamos cultos dentro desses navios, nós não tínhamos um aparelho sonoro qualquer. Isso era o gogó. Ele no violão, eu quero erguer um lar de amor no mundo em que eu estou. Isso é história. O que você está ouvindo aqui é história verdadeira de missionários. São coisas reais. E depois nós pregávamos, assim, sem aparelho sonoro, era na área de lazer do navio, e muita gente ia para lá. Então, nós fazíamos, em uma viagem, num dia, nós chegávamos a fazer até 3 cultos num dia. E as conversões, manhã, pastor? tarde e noite. Como é que é? Você falou num ponto interessante. Pastor da Silva não sabe disso, eu preciso deixá-lo ciente disso. Okay. Estava em Belém, fui convidado para pregar em uma igreja, igreja esta de alguém que me conhecia e falou, você pode vir pregar na minha igreja? Eu falei, tudo bem, eu vou. Queria ouvir falar de missões. Eu estava falando de missões e falei quando nós começamos, fiz a introdução e fazemos as viagens e tal. E no final do culto vem um senhor, ele pulou no meu pescoço, literalmente pulou, me abraçou. Aquele senhor era diácono daquela igreja. Ele disse para mim, eu me converti dentro do navio, eu vinha de viagem de Manaus para Belém. E você e uma outra pessoa estavam fazendo culto. Quando vocês estavam pregando, eu tomei uma decisão de vida por Jesus. Era diácono da igreja. E a emoção? Talvez foi a única vez na minha vida que eu tenha visto essa pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez nunca Tem mais. Muitas histórias. A gente vai ver, mas, pastor da Silva, quantas vidas brotou disso aí? Aleluia. Assim mesmo. É emocionante. Deus é bom. Pastor da Silva, se hoje o senhor ficasse pensando assim, o senhor acha que o senhor faria um script da sua vida dessa maneira? Tipo, começar no interior do Amazonas, depois ir para o México e depois ir para os Estados Unidos? Passava isso na sua cabeça? Nunca passou na minha cabeça. Quando eu conto a minha história lá na América, eu falo para as pessoas de como Deus ele colocou os olhos deles naquele jovem que estava vivendo no meio do mato, remando uma canoa. E eu olho para trás hoje e vejo todo o processo, porque eu nunca sonhei para viver nos Estados Unidos, não tenho família nos Estados Unidos, não era uma meta que a gente tinha nos Estados Unidos. Nunca pensei ser um pastor, porque existe uma diferença muito grande entre um pastor e um missionário.
mesmo que eu acredito que todo pastor deveria ser um missionário, Correto. pelo menos entender o que é missões, etc, etc, ter uma experiência missionária. Eu acho que ser missionário primeiro e estar na posição de pastor hoje é o que tem feito a grande diferença na minha vida. Tem uma senhora na igreja que todos os domingos, quando ela me encontra, ela é uma colombiana com descendência asiática, ela fala para mim: você já começou a escrever o primeiro capítulo da tua história? Ela fala isso mesmo, já começou a escrever o primeiro capítulo da tua história? Aí eu falei, ainda não, então, mas eu vou começar. Começa assim, ela falou. Então é incrível poder ver, 40 anos depois, olhar para trás, mas toda a base, todo o fundamento, eu diria assim, do meu ministério hoje, tem que ver com o que aconteceu 40 anos atrás na vida missionária, no tudo que a gente experimentou. Maravilha. Pastor Eustáquio, o senhor já tinha pensado em ser pastor na vida? Eu nunca desejei, nunca almejei. E o interessante é que na minha ordenação, eu não queria, eu não aceitava ser ordenado pastor. Eu dizia, eu sou missionário, eu não sou pastor. E até hoje eu não sou esse homem de estar atrás de um púlpito, eu não sou um pastor de gabinete. Eu gosto de estar entre o povo. Você sabe que hoje eu planto a igreja entre os ribeirinhos. Esse é o meu ministério, é a minha paixão. E não tenho qualquer ganância por púlpito ou qualquer coisa. Eu gosto dessa vida, evangelizar, compartilhar o evangelho. O evangelho que me alcançou, ele precisa alcançar outras pessoas. Sim. Eu sei que o pastor da Silva tem esse ministério também, porque eu o acompanho e sei que às vezes está na Colômbia, está no Peru, e ele vive viajando e pregando o evangelho por aí. É um pastor missionário. Sim. Agora, pastor Miguel, algo que me chama muito a atenção é assim, hoje a vida dele normalmente um pastor, um missionário, quando sai do Brasil para os Estados Unidos, ele vai pastorear brasileiros que estão nos Estados Unidos. Sim. Né? E Flórida, que é um reduto, eu estive na Flórida e me senti em parte da Flórida, Orlando, pelo menos, eu me senti numa parte do Brasil. Muitos restaurantes americanos, bandeiras brasileiras, muita gente que fala o português. Mas ele hoje, depois, ele esteve no Arizona, né, trabalhou no Arizona, do Arizona ele foi para West Palm Beach, é isso, na Flórida, né? E hoje ele é pastor de uma grande igreja. E o interessante, ele não é pastor de brasileiros, como normalmente acontece com um pastor brasileiro que vai para os Estados Unidos. Ele é pastor de uma igreja multiétnica, né? Sim. Você conhece, você já esteve lá, eu não estive, mas eu sei, acompanho muito pela internet. Mas o que me admira é um pastor brasileiro hoje, entre os pastores americanos, a formação que ele tem, né? Ele não é um coach, não, hein, gente? Não. O pastor da Silva não é um coach. O pastor da Silva, ele é um pastor de pastores. Sim. Eu me aconselho com ele. Ele me mentoria, e como mentoria aí muita gente. Você também? Aqui também. Então, assim, eu gostaria de ouvir do pastor da Silva como é isso. Nesse contexto multiétnico. Neste contexto multiétnico. E ser um pastor nos Estados Unidos, mas não um pastor para brasileiro. Pastor para hispanos, como ele é, e pastoreia aí muita gente de língua hispana. Né? E aí, meu pastor, como é que isso? Tem coisa que a gente... É até difícil de explicar no contexto que tu não tinha programado, preparado algo assim na tua vida. Não era um objetivo final. Toda a minha vida de missões chegou uma época, pastor Eustáquio, talvez eu nunca a gente conversou sobre isso, que eu comecei a perceber que tinha certa facilidade para a questão da área de aconselhamento, para trabalhar com pastores e famílias e casais. Então, eu decidi, nos Estados Unidos, fazer um mestrado, The Family Counselor, que é de aconselhamento de família, e comecei a trabalhar muito nessa área, dando conferência, palestra com a Simone, viajando sobre a família, sobre os casais, nesse aspecto. Isso cresceu muito, e aí, então, o Dr. John Maxwell,
que é muito famoso no mundo todo. Quando eu chego na Flórida, eu fui trabalhar na Flórida, na igreja onde ele é o pastor, a Christ Fellowship, uma igreja norte-americana, que eu vi essa igreja, eu acompanhei. Quando eu cheguei na igreja, pastor, tinha 5.000 membros. Uau. 5.000. Eu vi, num período de 10 anos, a igreja sair de 5 para 25.000. Aleluia. Eu acompanhei todo o processo, que eu era parte do staff. Eles me levaram do Arizona, de Tucson, Arizona, me contrataram, vou usar esse término, para ser o pastor hispano na Flórida. Não tinha igreja em espanhol. Então, eu fui para começar a igreja em espanhol com a minha esposa e meus 3 filhos pequenos, e começamos do zero, a igreja em espanhol, do scratch, como a gente fala. E aí, eu tive trabalhando nessa igreja, e durante o período que eu estava aí, o projeto de 1 milhão de líderes naquela época, com o Dr. John Maxwell. Então, eles me deram o site, me deram a cidade de Barranquilla, na Colômbia. Então, eu ia para Barranquilla, vim várias vezes aqui em Manaus, numa igreja aqui que tinha um programa, e também estive ajudando na Venezuela. Então, cada 6 meses eu ia na Barranquilla, Colômbia, Manaus e Venezuela, em Caracas. E estive fazendo isso por um período de 3 anos. Então, depois de um tempo, abrimos um programa na rádio chamado Princípios para o Êxito, e o programa na rádio era voltado para a família. Então, me especializei nessa questão de enfermidades mentais, a questão de depressão, ansiedade, toda essa área. Então, a gente tinha um programa ao vivo, as pessoas ligavam e a gente trabalhava com isso. E daí, então, a igreja começou a ter um outro crescimento. Eu tinha um escritório, um gabinete, uma clínica, digamos assim. Tive que deixar por causa da igreja, que a igreja foi crescendo. Saí de Christ Fellowship em 2009, pelas mudanças que teve na igreja, e fui trabalhar com Family Church. Então, Family Church, uma outra igreja norte-americana, bastante forte em West Palm Beach, uma das primeiras igrejas lá. Eu já estou aí há 9 anos. E é interessante o que o senhor falou, pastor Eustáquio. Realmente, durante toda a minha vida na América, eu nunca fui pastor numa igreja em português. Aí o brasileiro fala, espera aí, o senhor é brasileiro? Eu falei, sou. E Manauara ainda, lá do Japim. Tu conhece? Sabe o que é o Japim? As pessoas, não. Então, procura no Google. Aí ele falou, mas como assim? O senhor não é um pastor brasileiro? Eu falei, eu sou um pastor brasileiro, mas Deus me chamou para trabalhar com os hispanos. Então, essas são as coisas engraçadas que Deus faz que eu não sei como explicar. Então, foi muito interessante, porque eu falo para os hispanos, isso é graça e misericórdia, porque, número 1, pastor, o espanhol passou a ser quase o meu primeiro idioma, minha primeira língua. Entrou na minha vida, na minha mente. Eu falo para as pessoas que Deus pegou meu cérebro... Fez assim... Pegou o meu cérebro, realmente, e colocou a cultura hispana no meu cérebro. E a língua, o idioma. Então, toda a minha parte dos meus estudos foram em inglês e em espanhol. Então, muitos dos meus estudos foram em espanhol. Aí eu decidi viajar para conhecer os países hispanos. Então, eu passei muito tempo na Colômbia, fui para o Peru, fui para Cuba, estive em Cuba 1 mês, e eu comecei a estudar a vida dos cubanos, dos argentinos, dos uruguaios. Porque quando eu fazia aconselhamento, não é a mesma coisa ter um cubano sentado na tua frente e ter um mexicano para aconselhar. Então, é o mesmo espanhol, mas é completamente diferente. Tive que aprender toda a questão da cultura, toda a questão do idioma, muitas coisas que eu não sabia. Já são mais de 20 anos fazendo isso. E aí, o que aconteceu? Os hispanos abriram a porta, os hispanos têm a gente... como parte da família, e eu vou te falar uma coisa, aqui entre nós. Na igreja que eu estou, a igreja hispana tem quase 800 pessoas, 750 vezes 700 pessoas, na igreja em espanhol. Temos 16 países na igreja, ok? E 16 países na igreja, aí eu falo para eles assim, eu me sinto honrado de ser um pastor entre vocês, sendo um brasileiro, morando na América, pastoreando uma igreja hispana. Graças a Deus. Então, eu falo, isso para mim é uma honra muito grande.
E é tão interessante porque na Family Church, como nós somos uma igreja multiétnica ou multicultural, multicultural, é uma igreja que nós temos 58 países representados. São 15 campos. Se há 15 campos, então é uma igreja que está em 15 lugares, é uma só igreja em 3 idiomas. Nós temos uma igreja em português, em Palm Beach Gardens, temos 4 em espanhol e todas as outras são em inglês. Então, meu trabalho eu cuido da área brasileira e da área hispana, mas nós temos um pastor hispano mineiro, o pastor Watson. Ele é o que cuida, é o que prega em português. Então, toda vez que abre uma igreja em espanhol, em português, eu tenho que estar envolvido nisso aí. Então, é uma experiência multicultural incrível, né? Uma coisa é tu estar numa experiência multicultural no mato, na selva, com os indígenas, e uma experiência multicultural num país do primeiro mundo, como é os Estados Unidos, trabalhando com pessoas do terceiro mundo. É uma cultura dentro de outra cultura. É uma coisa linda. Isso é uma pequena fotografia de como vai ser o céu. Aleluia. Amém. Pastor Eustáquio, digamos assim, essa graça de Deus de vocês trabalharem em multicampos, multiculturas, etc., hoje é a base da sua vida, basicamente. Né? Com certeza, é a base da minha vida. Porque eu vou dizer assim, pastor Miguel, que isso sedimentou o meu ministério, corroborou o meu ministério. Hoje eu não tenho dificuldade para chegar em qualquer lugar para poder pregar o Evangelho, para poder me relacionar com as pessoas. Então, eu digo assim, o nosso ministério ele foi construído sob uma base sólida, e muito sólida. No entanto, assim, tivemos diversas situações diferentes, né? Eu aqui comecei trabalhando com os indígenas 10 anos, e depois uma mudança radical, porque você vai para os ribeirinhos, e a gente tem aquela ideia, índio e ribeirinho é a mesma coisa? Não, claro, é uma diferença muito grande, né, pastor? Muito. É a diferença do idioma, é a diferença da cultura, é a diferença na alimentação. Forma de pensar diferente. Forma de pensar diferente. Então, tem muita coisa aí que muda, é um contexto, assim, um multicontexto, se posso assim dizer. Né? Mas eu digo assim que é essa base que sustentou-nos para poder assim fazer o que fazemos de uma forma muito coerente, muito segura, muito pé no chão. Então essa base, pastores, do evangelho que entrou na vida de vocês, os possibilita entrar em qualquer mundo, tipo Assembleia de Deus, Quadrangular, Igreja de Deus Pentecostal do Brasil, e tudo que for para pregar o evangelho, vocês entram numa facilidade. Tudo que for de De Deus. E entrar em lugares onde não existe o evangelho. Que legal. O mais importante é pensar em lugares onde não tem o evangelho. O que a gente aprende nisso tudo é que Deus preparou as culturas para o evangelho, mas também preparou o evangelho para todas as culturas. Eu creio também. Então, quando a gente encontra essa chave dentro de uma cultura, por exemplo, encontrar a chave para como pregar para um hispano, como pregar para um brasileiro, para um norte-americano, para um asiático que vive nos Estados Unidos, como pregar para o evangelho para um grupo indígena. É incrível quando tu tá no meio dessa cultura, estudando a cultura, tu pode ver a marca divina de Deus nas culturas, mas ao mesmo tempo tu pode ver a mancha do pecado. Sim. A mancha do pecado nesses lugares. E isso é incrível, porque na minha experiência, o que aconteceu comigo quando eu tinha 18 anos de idade, porque, pastor, eu estou servindo no Evangelho quando eu fiz 18 anos. E eu já tenho 50... Não. Fiz 60 ou 60. Aí eu falo para a pessoa, minha vida toda tem sido... Vocês estão falando aí, eu estou me lembrando daquele livro, Fator Melquisedeque, do Don Richardson. Conheçam? Muito doido e bom de Jesus, aquele livro, olha. Porque ele... Estudamos ele no nosso curso transcultural. Era obrigatório. Aquele ali era... Ninguém podia
participar desse curso sem memorizar esse livro. Coisa maravilhosa. Pastor Eustáquio, pastor José da Silva, qual o ponto assim que eu posso dizer? Claro, a vida de vocês é vasta, é ampla pela graça de Deus, mas qual foi, digamos assim, o ponto assim que deixou vocês assim um pouco triste, pensando, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu fui chamado para isso? E qual o ponto assim mais alegre e emocionante que vocês tiveram? Eu posso dizer aqui, nós dois planejávamos alcançar o Suruahá. Assim mesmo. Talvez as pessoas não saibam o que é Suruahá. O que é Suruahá? Suruahá é aquela tribo que comete infanticídio, mora lá no rio Cunhuá, longe do rio Cunhá. Certamente hoje não se chega lá com essa estiagem que estamos enfrentando. Não dá. Não chega, né, pastor da Silva? Não chega. E então nós havíamos planejado alcançar o Suruahá. Nós só ouvimos falar, era índio bravos, era índios que matavam e etc. Mas nós estávamos assim, a convicção do nosso chamado, de que era aquilo que Deus queria que fizéssemos, era tão forte que não havia medo, mesmo sabendo, não era inconsequência, não. Nós éramos consequentes, sabíamos do risco que enfrentaríamos, mas isso não nos dava medo, a certeza de que o Senhor estava conosco. Eu sei, Deus sempre multiplica as coisas. E assim, de repente, ao invés de irmos os dois para o Suruahá, eu vou para o Suruahá, pastor da Silva vai para os Corubos. Duas tribos perigosas, né? Perigosas, primitivas, não falavam português e com estilos diferentes, né? Suruahá usa flecha, zarabatana, os Corubos usam o cacete, que são os chamados caceteiros. Deus nos permite, ao invés de dois alcançar uma, dois alcançar duas. E foi algo assim tremendo, né? Emocionante. Emocionante. Tristeza em alguma parte, pastor? Sim. Eu posso me dizer de tristeza. Quando eu completei 25 anos, eu estava na aldeia, foi quando nós nos separamos, ele foi para Benjamin Constant, eu fiquei nos Palmaris, ele era meu parceiro lá, mas acabei que fiquei só. E um dia 20 de março de 1984, talvez foi a maior tristeza da minha vida, que era o dia do meu aniversário, eu estava completando 25 anos de idade, e bate a saudade da família. Para índios não existe isso, dia de aniversário. Eles não sabem nem quando nasceram, e para eles não tem esse negócio de hora de almoçar, né? Não tem. E a hora que tem comida, come. Eles só sabem de uma coisa: amanhecer, o sol raiou é dia, o sol se pôs é noite. Acabou-se. Só isso. Incrível. E você, meu amigo pastor da Silva, assim, algo que te emocionou bastante. Na realidade, o teu aniversário aqui em Manaus foi algo tremendamente emocionante. Porque eu quero dizer aqui para você o seguinte: pastor da Silva é muito mais do que essa pessoa que você está vendo aqui. Pastor da Silva é um amigo, é um conselheiro, ele é um mentor meu e do pastor Eustáquio. Nós temos uma amizade para a vida toda e mais 6 meses. Tá bom? Eu assino embaixo. E no momento mais difícil da minha vida, assim como aconteceu com o pastor Eustáquio, quem estava presente? Pastor da Silva. Sustentou minha família com conselhos, com orações, com direções. E eu estou aqui, você pode estar pensando assim, poxa, você está aí na igreja presbiteriana. Não. Eu estou aqui porque alguém se derramou sobre minha vida e esse homem aqui é um homem de Deus. E olha, eu estive em algumas reuniões na Family Church, de staff pastoral, pastor Eustáquio. Eu vi e eu ouvi o respeito que esse homem tem no meio dos americanos. E americano é o seguinte: se você não for correto, se você não tiver história de vida, e esse homem tem tudo isso e muito mais, pode ter certeza. E você pode encontrá-lo na @GoFamilyChurch, lá no Instagram, e também no da Silva _FC. Esse é meu Instagram. É o Instagram dele, Nem eu sabia qual era. Qual é mesmo? Vamos repetir. Da Silva. Da Silva _FC. Você encontra o pastor intimidade. da Silva. É intimidade. Mas, pastor,
algo emocionante aí. Fala aí. Muitas emoções, mas voltando lá atrás, é o fato de poder ter contactado os corubos. Primeiro contato que eu tive com os corubos, que resultou, eu estava com outro missionário, o Rogério, um outro amigo nosso. Nós escapamos pela graça e a misericórdia de Deus, porque estamos falando literalmente que os corubos, com os cacetes que eles tinham, né? Eu estava contando para o Eustáquio os detalhes anteontem, que ele não sabia, sobre como foi todo o processo. Os corubos te engordam, os corubos te dão uma bem-vinda, eles te recebem. Então, a ideia é engordar para matar. E quando já estava mais ou menos nesse processo, que tentaram matar a gente, atingiram o Rogério, ele quase morre, tive que jogá-lo dentro de uma canoa, estamos lá no Rio Javari, e foi uma emoção muito grande de poder vê-los, porque foi todo um ano orando e fazendo planos estratégicos. Quando nós vimos Corubo pela primeira vez, a emoção era muito grande. A nossa meta era viver com eles durante um período muito grande. Se falo de tristeza, eu acho que, claro, não estou falando de hoje ou como eu estou vivendo hoje, mas de tristeza lá no passado era a ausência da igreja na questão missionária. Não estou falando que todas as igrejas têm a mesma experiência, mas estou falando, no nosso caso, da mentalidade que existia, que se tu não é nosso, se tu não pertence à nossa organização, te vira. Nós não podemos te ajudar. Mas se você vier para cá, nós vamos fazer alguma coisa por ti. Então, não existia, a tristeza que não existia a mentalidade do reino, como hoje existe muito mais. O reino de amigos. Então, a mentalidade do reino esteve ausente. Isso era triste, porque no momento de... quando você é missionário, pastor, tu tem que lembrar que tu está no meio do mato, tu não tinha telefone, tu não tinha acesso às comunicações, você não tinha... vocês não usavam GPS, não? Né? Você não tinha absolutamente... Não tinha Google, não tinha YouTube para escutar o pregador ou te congregar numa igreja. Era você e a tua Bíblia. Então, era nesse sentido, uma maravilha poder Deus falar diretamente contigo. E parte dessa tristeza é que as pessoas não sabem que os missionários se deprimem, os missionários também sofrem de ansiedade, também sofrem de problemas mentais, as esposas dos missionários também sofrem, os filhos do missionário sofrem. E naquela época, a palavra psicologia era quase uma palavra diabólica, porque tu não podia jamais pensar em ver um psicólogo, um conselheiro, porque o conceito que existia era algo do diabo. Então, se tu está com um problema psicológico, é por causa de um pecado que tu cometeu, ou porque o diabo tem certa influência na tua vida. Então, muitos missionários morreram, muitas esposas de missionários sofreram, muitas famílias se destruíram pela falta do apoio da igreja, não somente na questão física, na questão monetária, mas na questão emocional, psicológica, que é super importante, e sobretudo no que é a parte do casamento do missionário, da família dele. Então, quando tu não tem isso, a Simone estava dando uma palestra outro dia lá para os casais, e uma pessoa perguntou para ela, minha esposa, qual era o conselheiro de você? Então, literalmente, ela tirou um teaçado e falou, nosso conselheiro era o teaçado. Era no teaçado. Porque nos primeiros 5 anos do meu casamento, que é uma história que a gente pode falar isso, eu quase me separei. Porque entrei no casamento sem nenhuma base, sem nenhum fundamento, sem nada, sem uma igreja, sem nada. Então, nessa parte, claro, não tem nenhum ressentimento, nada pelo estilo, mas a parte triste era a falta da preparação e a ausência da igreja na família do missionário. Essa era a parte triste. Meu Deus. Deixa eu aproveitar um gancho aqui, pastor Miguel, da fala do pastor da Silva. Eu era uma pessoa assim, um tanto frustrada com essa questão de uma igreja quando dizia assim, nós vamos te apoiar. Porque eu enfrentei muitas vezes, tenho certeza que ele também, quando ia para o campo, todo mundo, aleluia, glória a Deus, nosso missionário, e você ia para o campo,
E naquela época, claro, não existia Facebook, não existia WhatsApp, não existia Messenger, não existia SMS, não existia nada disso. Era escrever a carta aqui manual mesmo, mandar. E como ele disse, às vezes nós orávamos para ganhar um selo para selar a carta. A carta estava escrita, mas nós não tínhamos selo para selar a carta para enviar. Nós estamos falando de centavos, né, pastor? De centavos. Naquela época, eu acho que era 10 centavos, seria como 10 centavos, uma coisa assim. E eu me lembro que quando uma igreja se dispôs a nos apoiar, e já havia assim, uns 2 meses que não chegava um recurso, nasceu a minha primeira filha, eu estava numa situação difícil. Nós sofremos, mas quando a coisa é com a nossa família... Aí é outra história. É outra história. E eu, então, me desloquei da aldeia em que nós estávamos, tive que viajar dias, 36 horas, sem contar mais 5 horas dentro de um rabetinha, e eu liguei para o secretário de missões da igreja, saber o que estava acontecendo. E isso, assim, para conseguir falar com ele, foi uma dificuldade muito grande, porque o telefone era aquele LD, e a pessoa ficava chamando, e às vezes passava um dia, pastor, para poder atender. E a resposta dele para mim foi: missionário tem que passar fome. Meu Deus. Hoje eu tenho quase 20 líderes que trabalham sob minha supervisão. Eu procuro tratar o melhor que posso todos eles. E semana passada mesmo um ligou para mim: pastor, a situação está difícil aqui. Eu disse para ele: vá ao comércio da cidade, compre, vê quanto... E passei um Pix para ele, ou para o local, pega o Pix aí do comércio, porque nós sabemos o que é sofrer. Hoje, missionário, ele viaja de avião para lá e para cá. Quantas vezes nós passávamos dias e dias na beira dessa Manaus moderna, ainda não era Manaus moderna, correndo atrás de barco que pudesse nos levar até onde nós tínhamos que chegar, que era o nosso campo missionário. Quantas vezes nós tínhamos que estar carregando paneiro de solva, carregando seringa, ajudando, que era uma forma de poder pagar a nossa passagem. Sabe? Quando eu penso nessa história, eu me lembro dos morávios, sim, que eles cediam os seus trabalhos dentro dos navios como pagamento da sua passagem. Não estou nos comparando com eles, não. Sabe? Mas era isso. E era isso que nos fez ser missionários. Maravilha. Fortalecidos no Maravilha. Senhor. Muito orgulho. De 4 décadas como missionários, e podemos continuar nessa estrada. Vocês estão vendo e ouvindo a história desses homens de Deus. Missionário não é apenas rosas. Esses homens passaram por dificuldades. Então, quando você estiver falando de missionário, esteja orando, esteja contribuindo, porque, como o pastor da Silva falou e o pastor Eustáquio, têm famílias, eles têm filhos, eles sofrem pressões, eles podem ter depressão, eles podem ter mágoas, eles podem ter todo tipo de sentimentos que eu e você temos aqui, vivendo numa metrópole. Então, ore, abençoe, abra sua mão, porque o missionário precisa da minha ajuda e da sua ajuda. Meus amados pastores, considerações finais. A gente tem conversa aqui para dar de metro, né? Tem muita coisa aí. Mas, pastor Eustáquio, o que o senhor diria agora, nesse momento em que nós estamos, um momento crítico, não só no Amazonas, mas no mundo todo, sobre a posição da Igreja de Jesus? Muitos dizem: não, a igreja é de direita, a igreja é de esquerda, a igreja é de centro. Não, a igreja é de cima. Então, hoje, o que o senhor pode dizer para essa turma jovem aí, o que é interessante, o que importa mesmo? Eu não sei muito falar da democracia, mas eu entendo da teocracia. É o governo de Deus nesse mundo. E se nós não formos teocráticos hoje, com a situação que o Brasil e o mundo está enfrentando, descendo uma ladeira abaixo, nós estamos vivendo numa queda livre, moral, falta de princípios, de valores, banalização do Evangelho.
Eu me lembro que, algum tempo atrás, e deixa me voltar ao tempo, nós pregávamos em igrejas, e quando nós terminávamos de pregar, as pessoas vinham entregando a sua vida. O pastor Juarez, ele é resultado disso. Uma vez eu pregando na igreja wesleyana, no Japim, e quando eu fiz o desafio, o pastor Juarez falou: eu estou entregando minha vida para missões. O pastor Juarez hoje está na África do Sul pregando o Evangelho, já rodou, já esteve na China, em alguns países, e eu fico feliz, né? Depois o pastor Juarez foi e levou minha filha também para missões. É algo fantástico. Então, assim, somente o Evangelho de Cristo Jesus pode mudar a situação do mundo em que nós estamos vivendo. Aleluia. E nós não podemos perder essa oportunidade de anunciar o Evangelho, seja na escola, seja no trabalho, seja nas praças. Esse é um mês que, para mim, é muito importante, onde nós comemoramos o mês da Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517. Aí, então, defragou-se a Reforma Protestante através de um homem, Lutero. É claro que muitos outros reformadores, como Zwinglio, Savonarola, Wycliffe, Hus e todos esses homens que cooperaram na história. Nós podemos ser, hoje, ou ter o mesmo espírito que esses homens tiveram. A mudança do mundo está no Evangelho. O Evangelho está em nossas mãos. Amém. E eu tomo aqui aquilo que o pastor da Silva falou. Deus preparou esse mundo para receber o Evangelho, mas também preparou o Evangelho para ser pregado ao mundo. Amém. Meu grande... gente, é o seguinte, você vê como o Evangelho é bom, como a amizade é boa. Nós estamos aqui com um atleticano, um flamenguista e um vascaíno. A gente bagunça um com o outro, porque nós somos do reino de amigos, mas nós nos amamos. Nós nos amamos e queremos o bem um do outro. E oramos pelos ministérios de cada um de nós aqui. Pense nisso, você foi colocado para ser amigo de Deus em toda e qualquer situação. Pastor da Silva, meu mano, considerações. A minha consideração seria para todas aquelas pessoas que estão escutando e vendo a gente, e poder pensar que nós só temos uma vida somente. E essa vida é um presente que Deus nos deu. Um regalo. Assim mesmo, um presente que Deus nos deu. Nós não estamos aqui de turistas. Deus nos colocou aqui com um propósito bem claro, bem específico. Amém. Nos deu dons e talentos. Amém. E é o grande privilégio que nós temos como filhos de Deus de poder entender a razão do porquê eu estou aqui, a razão da minha existência. E eu acho que quando uma pessoa entende isso, ela pode realmente abraçar esse conceito de viver de acordo ao desenho de Deus no mundo que ela vive, e a vida dela vai ter um sentido totalmente diferente. E tu vai descobrir que tu não está aqui lutando simplesmente para conseguir um salário, uma casa, uma educação. Isso é super importante, mas tem algo por detrás disso que é muito mais importante a gente poder entender e poder viver de acordo com esse significado pelo qual nós estamos aqui. E a segunda coisa que eu diria é que todos nós somos pessoas de influência. Aquela mulher que está em casa cuidando das crianças é uma mulher de influência. Quando você vai assistir algum tipo de esporte, levar os teus filhos para praticar algum tipo de esporte, tu está sentado aí nesse banco conversando com alguma pessoa, tu está influenciando e recebendo influência. Quando tu responde um correio eletrônico, você está influenciando o que vai ler. Quando você atende teu telefone, tu está sendo influenciado e você influencia. De maneira que a influência não é um dom. A influência é um privilégio que nós temos de poder usar a nossa boa influência para fazer a diferença na vida das outras pessoas. Amém. Então, pensando nesse conceito, eu diria o seguinte, para todas aquelas pessoas que nos estão escutando: faz por um o que tu não pode fazer por todos. Amém. Faz por uma pessoa só
o que você não pode fazer por todas as pessoas. Que Deus abençoe. Amém. Pastor Eustáquio, muito obrigado por estar aqui. Prazer estar aqui com você. Pastor da Silva, você é 10. Amém. Bom demais. Gente boa de Deus, que esse programa seja uma bênção na tua vida, você reflita e pense em tudo aquilo que foi dito aqui. Mas muito mais do que isso, que a sua vida seja um reflexo da glória de Deus onde você estiver, para que o nome de Deus Pai seja glorificado em nome de Jesus. Esse foi mais um podcast Reino de Amigos da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. O Senhor te abençoe.